pessoal, esse é mais um vídeo aqui da nossa série da missão Fast Fashion que a gente está fazendo aqui na Europa. A gente acabou de sair da, da sede do grupo Inditex aqui, dono da Zara, em La Coruña, na Espanha, voltando agora para Portugal. E eu estou fazendo essa série aqui para responder as perguntas que vocês me enviaram, que vocês queriam saber sobre a Zara e o grupo Inditex como um todo, né? E uma pergunta que foi bastante recorrente, até pelos temas que eu também trato nos meus conteúdos, foi como a Zara vem lidando, né, justamente com essas questões de sustentabilidade, comércio ético. Existiram, né, escândalos aí de trabalho escravo que ficaram bastante associados aí à Zara e os fornecedores deles. Então, esse é um tema que apareceu bastante. Então, vamos lá. Quem já assistiu algumas palestras minhas ou conteúdo sobre sustentabilidade e comércio ético sabe que eu bato muito nessa tecla que ambos os assuntos não têm uma regra fixa. É uma coisa altamente interdisciplinar e a gente tem que olhar todo o conjunto e o sistema, né, como um todo. Então, vou dar um exemplo do que eu quero dizer com isso. Não adianta, por exemplo, a gente é, usar um tecido biodegradável, tá? E se sentir que eu estou fazendo minha parte pelo planeta, eu sou uma marca sustentável. Se de repente esse tecido é importado da China, porque daí você teve uma pegada de carbono super alta, né? E não empregou, não gerou empregos locais. Porque a sustentabilidade tem alguns pilares, né? E uma delas é o desenvolvimento local, o desenvolvimento social e econômico da sua região. Então, entendi. Então, a gente não é só o ambiental, a questão do biodegradável, sim, tudo que aconteceu em volta. Ou um outro ponto que é polêmico, eu gosto de trazer para contextualizar todo esse assunto. Não adianta, por exemplo, se os estoques forem mal gerenciados, como acontece com muitas marcas, e é confeccionado e produzido um estoque muito alto e inadequado para a capacidade de vendas, e esse estoque fica encalhado, né? Toda a roupa gera é um poluente, é um lixo, né, no final das contas. Mas a roupa que é usada, que é comprada e usada, ela tem essa eficiência, porque ela serviu mais o seu propósito. Então, o produto mico é um produto que ele vai muito contra a sustentabilidade, né? Porque você vai confeccionar aí um estoque que não vai servir o seu propósito, porque as pessoas não gostam daquele produto e não vão usar. Tá? Então, o sistema de gestão de estoques e de compras e desenvolvimento do produto da Zara é muito focado no que as pessoas estão comprando. Se você for confeccionar e for produzir produtos que as pessoas estão comprando e usando, né, já é um passo melhor do que às vezes você querer usar uma etiqueta, né, uma etiqueta no sentido de nomenclatura, né? Eu sou sustentável porque o meu produto é biodegradável, mas é um produto que ninguém quer comprar e ele vai acabar no lixo, né? Eu sempre brinco numa palestra que eu dou, procure a jaquetinha Chanel, o blazerzinho Chanel na pilha do lixão, né? Dos produtos descartados. Não está lá, porque a jaquetinha Chanel clássica, desde 1950, quem tem, não joga no lixo, né? Você vende para outra pessoa, ele tem uma durabilidade, porque é um estilo que dura, é algo bonito, esteticamente agradável, que as pessoas usam, tem qualidade, e isso faz com que aquele produto seja sustentável e simplesmente porque está em uso há 50 anos. Eu tenho certeza que um blazer da Chanel dos anos 50 ou 60, se você encontrar no brechó, você vai usar e vai arrasar. Então, esse é um outro pilar fundamental, tá? Então, contextualizando a questão por alto aqui sobre sustentabilidade, ser um tema interdisciplinar. Eu estou cursando mestrado justamente nesse tópico, e a gente tem várias evidências científicas de que não é só um elemento que faz algo ser sustentável, é todo um sistema, tá? Se você quiser se aprofundar mais aí nos meus conteúdos, eu tenho também uma playlist aqui sobre sustentabilidade e comércio ético. Mas vamos às iniciativas da Zara. Muito bem. Então, todos os retalhos que são cortados, né, dos tecidos que sobram deles, de algodão e de lã, que são as fibras naturais mais fáceis, eles produzem daí, eles separam aquelas fibras e estão produzindo novos tecidos a partir desses retalhos, tá? Que é a linha deles que se chama Join Life, que é uma linha sustentável que eles desenvolveram. Quem está trabalhando com eles estão ativamente trabalhando nessa pesquisa, é o MIT, a Universidade dos Estados Unidos,
nessas pesquisas de como desenvolver essas matérias-primas e como reciclar esses produtos. Eles têm um programa de eficiência energética bem sério, a gente pôde constatar aqui em loco, então toda a sede aqui do Inditex é movida por energia eólica, por exemplo, que é uma das mais eficientes, né, ainda mais nessa região aqui. Eles fazem toda a reciclagem das caixas de papelão, todas as caixas deles são de papelão reciclado, todos os cabides são reciclados e voltam, tem uma logística reversa disso, então não são produzidos cabides extras do que são necessários aí dentro da cadeia deles, dentre outras eficiências aí energéticas também, tá? As outras fibras que não podem ser transformadas em outros tecidos, eles relataram aqui que é vendido ou doado para outras indústrias como automobilística e de estofados para preencher, enfim, fazer fibras de enchimento de estofados e etc. Então, a gente percebe que tem uma preocupação com relação a isso. É lógico que, no fim das contas, a questão da sustentabilidade com a moda é quantos produtos a gente consome, né? E isso não é só o varejista que é responsável, sim nós mesmos, né? A gente está muito atrelado ao consumo consciente. Então, será que eu preciso comprar tantas roupas assim, né? Então, é lógico que eles vendem muitas peças, eles produzem muitas peças, mas eles estão fazendo isso porque tem gente comprando, né? Lembra-se que a gestão de estoque deles é bem enxuta, eles só estão repondo o que a gente está comprando. Então, seria uma hipocrisia dizer para eles deixarem as lojas vazias, porque as pessoas já compraram demais, né? Então, tem toda uma questão cultural aí de mudança de pensamento do consumo consciente e da gente consumir e comprar as peças que a gente vai realmente usar, né? Porque uma vez que a gente compra, a gente está estimulando a produção desses produtos, tá? Porque acabou o estoque, eles vão repor. Então, isso com relação à sustentabilidade como um todo. E daí com relação a toda essa questão, né, do trabalho escravo, etc. A gente fez um levantamento antes dessa viagem e a gente entende que houveram sim escândalos, tá, de trabalho escravo atrelados às armas, atrelados ao quê? A quarteirização, a terceirização dessa produção, ou seja, a Zara vai contratar um fornecedor e esse fornecedor vai subcontratar outro, o qual a Zara ou a marca, como várias marcas, acabam não sabendo. Se você quiser entender melhor como funciona esse mecanismo, eu fiz um vídeo inteiro sobre isso já nesse tema e foi exatamente isso que aconteceu com a Zara e com outras marcas, né? Então, como que eles lidam com essa questão da dor? Por exemplo, na época que houve esse flagrante, mais ou menos em 2012, que foi uma fábrica terceirizada e quarteirizada, que os diretores da Zara daqui da Espanha foram lá no Brasil para averiguar e entenderam toda a cadeia ali. E aonde eles entenderam que eles não poderiam ter controle, eles optaram por não produzir mais aqui, visto que o fornecedor que terceirizou e quarteirizou não cumpriu com o contrato de responsabilidade. Tá? Então, esse é o contrato que eles têm hoje com todos os fornecedores, que é os fornecedores têm toda uma lista, um checklist, né? A, B, C, D, E, ela relata das práticas que são exigidas mínimas da Zara. Pode ser que você tenha uma fábrica que ainda não está nesse padrão, mas eles têm aí uma meta de tempo para chegar lá, né? E tem que ter um padrão mínimo, porque a gente tem alguns países que não têm leis trabalhistas, por exemplo, tá? Então a Zara exige isso, e o grupo Inditex como um todo, que nesse contrato o fornecedor, a confecção, assume a responsabilidade por começar a implementar esses pilares aí de leis trabalhistas, enfim, que são regidas aqui a partir do grupo Inditex, que devem acontecer nos outros países, mesmo que isso não seja lei lá naquele país, tá? Então essas fábricas vão começar a se adequar e são multadas e cancelam os pedidos se não cumprirem com aquele contrato, com aquelas normas, tá? E que são feitas inspeções aí regulares. É lógico que a gente tem mais de 2.000 fornecedores no mundo todo, casar. Como eu digo nesse vídeo que eu indiquei aqui para vocês, que eu já fiz, é praticamente impossível eles estarem 100% do tempo em todos, mas é assim que eles estão implementando esse controle. Então, é interessante a gente saber do todo, né, para entender que assim, tem muito. Existe sim, está acontecendo, como você vai ver naquele vídeo lá, mas não é simplesmente rotular azar é barato porque tem trabalho escravo. Se você não viu os outros vídeos aqui sobre as eficiências da gestão, eu sugiro que você veja para entender como de fato. Eu prego muito isso também nos meus cursos, a gente consegue baixar preço, economizar nos produtos, sem massacrar fornecedor,
sem necessariamente baixar a qualidade, e isso é por toda essa gestão agilizada, a tecnologia que eles usam, que no conjunto acabam economizando também, tá? Então é importante entender todos os detalhes aí antes de simplesmente rotular, tá? E que não é uma coisa central da Zara, é um problema sistêmico da nossa indústria que estamos aí tentando combater, alguns mais do que outros, e de fato, na minha experiência de conhecer pessoalmente certas marcas, alguns dos maiores varejistas, que são os mais condenados, né, por já terem sido flagrados, porque são famosos e dá muita imprensa, acabam sendo os que mais estão trabalhando em iniciativas aí de responsabilidade social e sustentável, tá? É porque eles têm cacife para também bancar certas pesquisas, então algumas pesquisas que vão poder ajudar talvez uma marca menor a partir do investimento na pesquisa que eles estão fazendo aqui, como a Zara tem feito com o MIT, tá bom? Eu espero que tenha respondido aí, esclarecido. E não deixe de assistir aqui minha playlist que eu vou deixar aqui na sequência, tá? Sobre sustentabilidade e comércio justo para entender melhor como funciona todo esse sistema. Até o próximo.